A conspiração das estrelas desligadas começa com um detalhe tão pequeno que a maioria das pessoas jamais perceberia. Algumas constelações, registradas há séculos, simplesmente não estão mais lá. Não se trata de um fenômeno astronômico natural, nem de diferença cultural entre mapas celestes. O mistério está no fato de que há registros históricos, desenhos antigos e relatos de navegadores que juram ter visto padrões luminosos no céu noturno que hoje são impossíveis de encontrar. Não apenas diferentes, desaparecidos, como se tivessem sido desligados. Como se alguém tivesse apertado um interruptor no tecido do cosmos. É exatamente essa ausência, esse silêncio visual, que deu origem a uma das teorias conspiratórias mais estranhas. A ideia de que certas estrelas eram símbolos, códigos ou até pontos de acesso, e que foram propositalmente apagadas. A teoria parte de uma pergunta simples, mas perturbadora: como civilizações antigas conseguiram documentar constelações inteiras que, hoje, não fazem o menor sentido. Não estamos falando de figuras abstratas, interpretações livres ou mitologias. Estamos falando de estrelas específicas, posições específicas, locais marcados com precisão. Registros babilônicos descrevem formações que não existem em nossos mapas atuais. Navegadores fenícios usavam um agrupamento chamado Tridente Escuro, hoje completamente impossível de identificar. E, mais estranho, mapas celestes chineses, de mais de 1000 anos atrás, possuem pontos luminosos que não correspondem a absolutamente nada no céu moderno. A ciência tradicional diz que são erros de transcrição, mas a teoria das estrelas desligadas propõe outra explicação. Esses registros estavam certos. As estrelas existiam e sumiram. Para os defensores dessa teoria, existem 3 possíveis motivos para esse desaparecimento. O primeiro seria o mais simples: menos mudanças naturais, ao longo de milhares de anos. Mas os conspiracionistas descartam isso rapidamente. Estrelas não desligam de repente. Mesmo que uma estrela explodisse ou colapsasse em uma supernova, não seria um desaparecimento silencioso. Seria um espetáculo tão brilhante que ficaria registrado em dezenas de culturas ao mesmo tempo. Mas não há nenhum registro de explosões correspondentes às tais constelações perdidas. Nada. Um sumiço limpo, sem ruído, como se alguém tivesse editado o céu. A segunda explicação envolve astronomia avançada. O deslocamento estelar. Em teoria, estrelas podem se mover ao longo de milhares de anos, alterando formações. Isso é verdade. Mas o argumento aqui é mais profundo. As constelações perdidas não foram distorcidas. Foram apagadas. Não existe sequer vestígio delas em outras posições, como se nunca tivessem existido. E é aqui que a teoria entra em seu território mais arriscado. A hipótese de manipulação. Os defensores acreditam que o céu pode ter sido reescrito ao longo do tempo. A ideia soa absurda. Menos afinal, quem teria poder para alterar a aparência do cosmos? Mas essa é a essência da conspiração. Não foi o cosmos que mudou. Fomos nós. Os conspiracionistas afirmam que, após certos eventos históricos, alguém, uma entidade, uma inteligência, uma civilização antiga, ou até um mecanismo desconhecido, teria reorganizado nossa percepção da realidade. A mente humana teria sido recalibrada, como se um filtro invisível tivesse sido colocado entre nós e as estrelas. O céu não mudou menos. Nós é que não conseguimos mais ver certas partes dele. Essa teoria se fortalece com relatos curiosos na história. Em alguns documentos medievais, astrônomos descrevem uma estrela fantasma, visível apenas por alguns segundos e depois ausente por décadas. Em outros, há menção à estrela que volta, que surge, desaparece e retorna em séculos diferentes. A explicação oficial: observações mal interpretadas. Mas os conspiracionistas enxergam um padrão. Estrelas que aparecem e desaparecem sugerem controle. Não acaso. Há também o caso famoso do catálogo de Hellman, um astrônomo renascentista que desenhou uma constelação chamada Os Quatro Guardiões. Segundo ele, era uma formação fixa e brilhante, usada para cálculos de navegação. Hoje, não existe nada nem remotamente parecido na região em que deveria estar. E não estamos falando de pequenas estrelas de baixa magnitude. Hellman descreveu objetos tão brilhantes quanto Sirius ou Vega,
como algo tão evidente poderia simplesmente deixar de existir sem deixar rastros em outras culturas, viajantes ou instrumentos posteriores. Para os conspiracionistas, Hellman não estava errado. O céu mudou depois dele. A terceira explicação é a mais radical, e a que gera mais fascínio. Ela diz que certas estrelas nunca foram estrelas, eram estruturas, pontos de acesso, portais, sinais. O céu, segundo essa visão, funcionaria como um mapa tridimensional, e algumas luzes eram marcadores deixados intencionalmente. Quando não eram mais necessários, foram removidos. Por quem? As respostas variam. Alguns dizem que eram civilizações extraterrestres organizando rotas. Outros falam de uma inteligência ancestral que ensinou os humanos a ler o céu como um livro. Há quem diga até que eram indicadores para eventos futuros, menos marcos cósmicos que sinalizariam mudanças importantes na humanidade. Se esses pontos foram desligados, significa que o acesso foi bloqueado, como se o céu tivesse sido trancado. Essa teoria também se liga a uma ideia antiga: o conceito de que o céu é um mecanismo, não um espaço vazio. Muitos povos acreditavam que as estrelas eram buracos na abóbada celeste, pontos por onde uma luz maior escapava. Embora hoje vejamos isso como metáfora, alguns conspiracionistas recuperam esse raciocínio. E se não for metáfora? E se as estrelas forem realmente pontos de energia, aberturas, conexões, e algumas delas tenham sido tampadas? O argumento ganha força ao olhar para padrões. Em diferentes épocas, culturas em continentes isolados desenharam as mesmas constelações que hoje não existem. Mexicas, gregos, persas e polinésios citam agrupamentos muito similares, e mais, descrevem-nas como guias, marcadores, pilares. Isso leva à hipótese de que essas constelações tinham um propósito funcional. O fato de terem desaparecido sugere que sua função foi encerrada. Outro ponto-chave para os conspiracionistas é o comportamento irregular de alguns satélites modernos. Há relatos, em documentos técnicos, de sensores apontados para regiões específicas do céu que registraram ausências, como se algo bloqueasse completamente o sinal. Não é um objeto físico, é um buraco de leitura, um apagamento. Isso alimenta a ideia de que existe uma zona escondida no céu, não por nuvens, poeira cósmica ou limitação de instrumentos, mas por bloqueio deliberado, como se certas informações não pudessem ser detectadas. Para os teóricos, o mais intrigante é que o fenômeno das estrelas desligadas nunca é tratado pela astronomia convencional. Não há estudos oficiais sobre constelações desaparecidas. Não há debate científico público. O assunto é ignorado. E silêncio, para os conspiracionistas, é sempre o sinal mais forte. Se uma área inteira de registros históricos simplesmente não é mencionada pela ciência, isso, segundo eles, sugere que há algo a esconder. Não provaria manipulação, mas provaria omissão. Mas a teoria tem um componente psicológico. Os defensores acreditam que o ser humano não deveria perceber o céu tão igual por milênios. O céu deveria conter mudanças que são impossíveis de ignorar. No entanto, gerações inteiras olharam para as constelações e viram sempre as mesmas figuras. Essa estabilidade excessiva, para os conspiracionistas, é suspeita. O céu é dinâmico. O universo está em movimento constante. Por que as constelações parecem tão perfeitas, tão fixas, tão previsíveis? A resposta deles: porque estamos vendo uma versão editada. Isso gera uma pergunta final, a mais inquietante de todas. Se algumas estrelas foram desligadas, o que exatamente elas estavam mostrando que não deveríamos ver? Há quem diga que essas constelações apontavam para direções perigosas, regiões do espaço onde eventos cósmicos estavam prestes a ocorrer. Outros afirmam que elas serviam de rota para entidades que visitavam a Terra menos e que, ao desligá-las, cortou-se o caminho. Uma versão mais filosófica afirma que essas estrelas marcavam pontos onde a realidade é mais frágil e que olhar para elas poderia revelar falhas na simulação do universo. No fim, a conspiração das estrelas desligadas não fala apenas de astronomia. Fala de controle, de limitação, de informação oculta. A teoria sugere que o céu, o grande teto da humanidade, não é tão natural quanto pensamos. Que aquilo que vemos é apenas a superfície de algo maior,
algo que foi cuidadosamente moldado para não sermos capazes de perceber o restante. E talvez o detalhe mais perturbador seja este. Antigos astrônomos deixaram avisos em seus textos, dizendo que o céu muda quando os homens mudam. Nós mudamos muito, mas o céu continua igual. Ou talvez talvez tenha mudado exatamente naquilo que não conseguimos mais ver. Talvez as estrelas desligadas ainda estejam lá menos brilhando para alguém, mas não para nós.